Fórmula mágica não existe. Fórmula mágica para aprovação não tem. Isso aí é um fato. Não existe uma fórmula única, não existe a melhor fórmula, não existe. Existe a sua melhor fórmula, o seu melhor método. E aqui nesse vídeo hoje a gente quer contar para vocês qual foi a minha melhor fórmula, qual foi a melhor fórmula de Renério, qual foi o método de Chico, como foi a nossa trajetória. A gente nunca tinha parado para contar como foram as trajetórias dos sócios fundadores aqui do Revisão PGE, como a gente alcançou o que a gente buscava, o que a gente buscou, como a gente chegou no nosso cargo na advocacia pública. A partir de agora você vai conhecer como a gente chegou por aqui. Falar de Francisco Braga é fácil, porque desde que nasceu ele nunca nos deu trabalho, nem para mim, nem para o pai dele. Ele sempre foi uma pessoa muito rigorosa consigo mesma, em tudo que fazia. Nos estudos, nos esportes, na banda de música, com seus livros, com suas roupas. Não posso dizer que é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas ele era fantástico. Ele começou a estudar muito cedo, antes mesmo de terminar a faculdade de Direito em 2010, ele já pensava em concurso. Ele sempre estudou muito, antes mesmo de pensar em concurso. Para ilustrar, imagine vocês que ele, no último ano da faculdade, trabalhava como estagiário no TJPE e ainda foi o laureado da turma dele. Ele estudava tão a sério quando começou a estudar para os concursos que só saía de casa para ir à academia com a intenção de repor as suas energias. E quando em casa, ele só parava de estudar para comer e tarde da noite para dormir. E eu até ficava preocupada com isso, mas ele falava que era assim mesmo. Em resumo, só tenho a agradecer por ter tido este filho na minha vida. Oi, gente, eu vim falar aqui um pouquinho sobre Léo, professor Léo, mas na vida de concurseiro. Sou a irmã mais velha dele e assim, Léo sempre foi muito focado no que ele queria, muito determinado, muito estudioso, ele é muito inteligente, gosta muito de festa, de amigo, de família, né? Quem conhece mais a fundo sabe. Eu acho que até os próprios alunos devem perceber que ele é super animado, ele é assim mesmo, todo dia, o dia todo. E eu acho que ele soube dosar tudo, sabe? Ele tinha uma vida social, estudava o dia inteiro, saía à noite, mas a hora que ele tinha para estudar era comer rápido e voltar. Estudava o dia inteiro, isso era de verdade. No outro dia acordava um pouquinho mais tarde, estudava de novo, sabe? Então assim, ele não foi aquela pessoa que sumiu pro mundo, ninguém mais viu, não. Ele realmente sabia dosar, fazia um esforço e tinha uma vida social. Não como todo mundo só vivia saindo em festa, né? Mas ele, como todo mundo sabe, ele gosta, já disse, né? Ele gosta muito de amigos, de família e de festa. Ele não deixou de fazer as coisas que ele gostava também, não. Claro que assim, perto das provas eu sempre percebia que ele, isso aí não saía, não tinha academia, sabe? Era foco, até chegar o dia da prova. E era aquela ansiedade da família, né? Fazia uma prova, a gente ficava esperando o resultado, esperando ele sair da prova, saber como foi a correção, e ficava todo mundo arrasado quando não dava certo. Mas a gente sabia que ia chegar o dia e chegou, né? Pena que é um pouquinho longe, se fosse mais perto a gente se via mais, né? A gente tá em Recife, ele tá em Cuiabá, mas a gente sabe que ele tá feliz, né? Ele conseguiu o que ele queria e assim a gente fica feliz também, né? Ele, na época de concurseiro, ele passou, quando estava terminando, eu acho, a faculdade, ele passou num concurso, se não me engano, acho que é do TRF, né? Já faz um tempinho, me perdoe se eu estiver errado. E nesse concurso ele começou a ir para o interior. Como a gente é muito ligado, a gente sentiu muito, né, a saída dele. Por mais que seja perto, longe, mas não tão longe assim, na verdade. Ele passava a semana lá, trabalhava durante o dia, estudava à noite. Nos fins de semana ele vinha, geralmente ele alternava, justamente para focar mais nos estudos. Passava o dia estudando, passava mesmo. Em casa era assim também. Antes dele ir para o concurso, para ele ter assumido esse concurso, quando ele vinha também ele estudava, sabe? Agora eu acho que admiro muito ele porque eu acho que ele sabe, ao mesmo tempo que ele foi muito determinado e focado, ele soube dosar, sim, eu acho que ele soube dosar. Ele emagreceu, né?
Minha mãe disse que ele ficou branco, pálido, com cabelão. Mas Léo, assim, saía, se encontrava com os amigos. Eu acho que ele soube medir, sabe? Fazer tudo na hora certinha. Então ele tinha uma vida social sim, e estudava muito. Isso aí não tem como negar, né? Ele correu atrás dos sonhos dele e conseguiu. Admiro muito meu irmão por toda a determinação que ele tem em tudo que ele faz. E não foi diferente na vida de concurseiro, né? E eu tenho certeza que ele conseguiu tudo isso pelo foco e determinação que ele tem em tudo que ele faz. Eu e meu irmão, a gente tem uma vantagem, que é ter uma família muito unida e ter um pai e uma mãe sempre presentes, sempre são a nossa base, né? Léo, quando ia para o interior, às vezes ele mudou de interiores nessa época que ele passou no concurso. E aí, para ele não perder tempo de estudo, ia meu pai e minha mãe, e todo mundo se arrumava, fazia de um jeito com que meu pai e minha mãe já iam na casa antes, conhecia a casa, mandava foto, arrumava a casa, para ele chegar, ele continuar estudando, ele não perder tempo, entendeu? Então era assim, a gente fazia de tudo, e ele também, né, organizava tudo de uma maneira que ele perdesse o mínimo de tempo possível de estudo, sempre foi assim. Léo costuma falar que o estudo para concurso tem que ser uma rotina, tem que ser um hábito, tem que haver uma constância, como uma profissão realmente, que você tem hora para começar, tem hora de intervalo, tem hora que você tem que descansar e tem hora para terminar também, tem hora que tem que parar um pouco. E aí ele leva isso sempre muito a sério. E eu lembro que uma época a gente estava querendo se mudar de apartamento, a gente encontrou um comprador para o lugar que a gente morava, só que ainda não tinha um lugar bom para a gente ficar, um lugar escolhido ainda. Então a gente aproveitou a oportunidade, fez a venda e resolvemos passar um tempo na casa da minha avó. Só que lá não tinha muita estrutura, como ele já tinha formado no quarto dele de estudo, então ele precisou improvisar lá. Ele colocou uma mesa, colocou uma cadeira, colocou material num terraço, que era o lugar que tinha disponível. E aí esse lugar, inclusive, era um acesso da casa, então não era um lugar ideal, né? Tinha movimentação, mas era o que dava naquele momento. E aí ele preparou lá o ambiente e continuou estudando, não deu trégua, manteve essa constância que ele realmente fala hoje em dia. É uma coisa que ele sempre fez. O Renério, ele acordava bem cedo, ele acordava mais ou menos umas 5 horas da manhã, ele ia treinar, né, numa academia que tinha perto da nossa casa, e logo depois, quando ele retornava da academia, ele tomava um café e ia para a biblioteca. Biblioteca, isso mesmo. Nós morávamos perto do Ministério Público e dentro do Ministério Público tinha uma biblioteca. E lá o Renério ia todos os dias, de segunda a sexta-feira, o Renério marcava o ponto dele lá para estudar. Eu lembro até de um episódio que quando eu fui levar um lanchinho para ele, porque como era em frente, né, eu aproveitava e levava um lanchinho para ele. Quando eu fui levar esse lanchinho para ele, as meninas da recepção perguntaram, né? Nossa, você é o que daquele rapaz? Eu falei, eu sou a esposa dele. Aí elas ficaram impressionadas, porque como que ele era tão concentrado, ele simplesmente sentava e não olhava mais pro lado, só estudava. Eu disse, esse é o Renério. Então, e aí lá nessa biblioteca ele estudava, né, de segunda a sexta. Mas por que ele não estudava outros dias? Porque a biblioteca só abria de segunda a sexta-feira. E quando era no sábado e no domingo, ele estudava numa outra biblioteca, que era uma biblioteca da universidade. Existia 2 universidades das quais ele ia estudar na biblioteca, né? Que por sinal tinha um café muito bom. O René era viciado em café. Nós íamos para a biblioteca da UBRA, que lá tinha uma biblioteca muito boa, e tinha uma outra universidade também chamada São Lucas, que o Renério frequentava assiduamente a biblioteca. Então, assim, ele estudava todos os dias, porque como nós não tínhamos um ambiente adequado, né, de estudo, e saiba que isso é extremamente importante, né, você ter um ambiente de estudo, somado ali uma rotina, que era exatamente o que o Renério tinha, nós não tínhamos esse ambiente propício, né, para estudo. Então o Renério, ele sempre era buscava, né? Ele era a formiguinha que ficava buscando um ambiente para poder estudar.
No meio do caminho eu pensei em desistir umas 1000 vezes. Eu pensei em aceitar proposta de escritório para advogar, eu pensei em tentar concurso para outra carreira só porque eu achava que seria mais fácil e eu já queria ter o dinheiro do salário no bolso. Eu pensei em simplesmente deixar de estudar, sem falar que em vários dias eu não tinha nenhum estímulo para estudar, nenhuma vontade. E mesmo assim eu estudava. Agora, por que será que eu segui em frente? Certamente porque, primeiro, eu tinha apoio da minha família, tá? Minha família estava sempre lá do meu lado, acreditando, me incentivando a ir fazer as provas. Segundo, eu tinha muita vontade e disciplina. Eu tinha muita vontade de me tornar procurador. E por isso eu tinha disciplina nos estudos. Diariamente eu estudava, religiosamente eu cumpria as minhas metas. E terceiro, eu tinha vários amigos ali no mesmo barco, estudando para concurso, vivendo o mesmo perrengue que eu estava vivendo, e eu via também que alguns deles já estavam indo bem nas provas. E isso reforçava a minha certeza de que um dia ia dar certo. Então, eu pensei em desistir uma série de vezes. A primeira vez foi quando eu fui reprovado na AGU para Procurador Federal, 2010, 2011, não lembro. Assim que eu comecei a estudar, fiz essa preparação, fiz os módulos 1 e 2 lá do extensivo do LFG na época. E vinha me preparando muito forte, eu achava muito que eu ia ser aprovado. E aí levei um pau assim, na primeira fase, sabe? Nem passei para a segunda fase. Aí eu lembro que eu fiquei pensando, pô, será que não é para mim, né? Será que eu tenho que seguir outra via? E depois, na preparação, a vida do concurseiro é uma vida solitária, né? Muita gente, eu gosto muito de comparar a vida do atleta. Só que é a vida do atleta, só que chata, né? Porque o atleta, ele acorda e vai treinar. Aí ele vai treinar, ele faz o que ele gosta, em tese, ele se exercita, ele faz... O estudante não, quem estuda para concurso acorda e senta numa cadeira e vai ler, que normalmente ele não gosta. Assim, quando é difícil, do universo de coisas que você tem para estudar, você estudar o que você gosta, ou do jeito que você gosta. Então, a disciplina do atleta sem a parte boa do atleta, só com a parte ruim, não tem endorfina, não tem nada. E, exceto o momento, que é o momento que você aprova, né? Então, você tem um momento da aprovação. E esse dia a dia era o pior, sempre foi o pior, e deve ser o pior na vida de todo concurseiro. Você acordar, sentar, estudar, às vezes achar que sua evolução não está acontecendo, e isso acontece diariamente também, faz questão, faz prova, vai mal, vai bem. E até alcançar a maturidade de entender qual era o meu nível de preparação para concurso, eu vivia em constante pergunta interna, né? Em constante questionamento interno. Será que esse é o meu caminho? Será que é isso que eu tenho que fazer? Eu sou um cara muito dinâmico, muito prático, muito rápido, um pouco hiperativo, assim. E deve ser mais difícil ainda, deve ter sido mais difícil para mim, assim, pelo fato de eu ser hiperativo, de eu ser gostar de muito movimento. Então eu vivia muito me perguntando isso, eu nunca nem comentei isso contigo, mas eu me perguntava muito, será que o meu caminho não é ser um cara trabalhador e não um concurseiro, sabe? Ser um cara que vai pro escritório de advocacia e vai estourar lá. Então eu me perguntava muito isso, talvez eu seja outro perfil, o meu perfil seja prático, não seja de concurseiro e tal. Mas aí eu insisti até porque esse era o caminho que eu tinha, né? Tipo assim, eu não via outra perspectiva melhor pra mim, esse era o melhor caminho. De fato se comprovou quando eu comecei a entender e alcançar a maturidade que eu vinha falando e comecei a compreender as minhas evoluções. Aí, quando eu cheguei nesse nível que eu sabia, eu ia pra prova, juro tu, eu saía da prova e, como às vezes passa um tempinho sem fazer nada, eu dizia mais ou menos quantas questões eu tinha acertado. De tão maduro para aquilo que eu tava. Então eu falei, vou acertar entre 76 e 82. Aí caía lá, 75, 77, não era nada muito distante disso. Então, até alcançar a maturidade, eu me perguntei muito se eu ia desistir, se eu devia seguir aquele caminho. Mas aí vem a principal coisa do concurseiro, que é a principal coisa do atleta, que é a principal coisa de qualquer pessoa que quer buscar uma coisa assim, alto nível e difícil, que é persistir, né? Persistir e manter. Você tem que persistir, tem que continuar. Foi isso que eu fiz. Não foi divertido. Tem muita gente que prega por aí que é legal estudar, que você tem que aproveitar o momento. Eu não aproveitei momento nenhum. Eu desaproveitei, eu estava lá estudando porque eu tinha que estudar. Eu aproveitei o momento depois. Depois que eu passei, até ser nomeado. Depois que eu passei, que eu sabia que eu ia ser nomeado, aí, meu amigo, aí já saíram 500 quilos das minhas costas. Eu consegui viver a vida ainda estudando para outros concursos, mas numa tranquilidade muito diferente.
E depois que eu comecei a carreira. Aí quando eu comecei a carreira também, eu fui vendo que era aquilo que eu queria. Mas desisti, pensei várias vezes e graças a Deus eu não desisti e alcancei aí o que eu tava na expectativa e que eu lutei tanto por isso. Se eu pensei em desistir alguma vez, olha, para ser muito franco, até passa isso pela cabeça, mas eu não tinha muito para onde ir, sabe? Assim, sei lá, eu sou um moleque do interior de Rondônia, sabe? Eu não tinha outras perspectivas profissionais, assim, que me parecessem atraentes, sabe? Em resumo, eu não tinha para onde ir, eu só tinha isso para fazer mesmo, sabe? Então, até por isso, eu fui com toda a força que eu tinha mesmo, sabe? Porque assim, eu poderia ficar indeciso, será que eu advogo ou eu faço concurso? Advogar para mim não era bem uma opção, sabe? Eu não me sentia um bom advogado. Será que eu sigo uma outra carreira fora do direito? Cara, eu não vi uma perspectiva grande em outra área, sabe? E concurso público, com todos os problemas que tem, é uma oportunidade incrível para você sair, sabe, dessa pobreza, entre aspas, assim, né? Para você realmente ter uma certa ascensão econômico, social mesmo, sabe? Então por isso, desistir para mim nunca foi uma opção, sabe? Eu não tinha essa opção, toda vez que apareceu algum pensamento parecido com isso, eu já tentava eliminar de cara, porque eu sabia que essa era a melhor oportunidade que eu tinha na vida, sabe? Basicamente, existe uma certa fórmula, né? Claro que cada um tem seu tempero para a fórmula, mas assim, se você estuda todo dia, sabe? Se você encontra bons materiais, se você segue com disciplina, se você vai fazer provas, de repente você pega 1, 2, 3 reprovações, mas com isso você cresce, você evolui, é um caminho em que você pode obter êxito, é factível, é algo real, concreto, e esse êxito, ele te leva para uma condição muito boa, se você for considerar o que é a média, o que é o Brasil, né, cara, sabe? Então, assim, eu já até brinquei um outro vídeo que eu fiz há um tempo pro Revisão, porque o meu primeiro emprego foi fritando pastel, sabe? E assim, e fritando pastel eu ganhava muito menos e era um trabalho muito mais penoso do que como procurador. Então, assim, nem de longe eu tinha uma outra oportunidade comparável a essa, sabe? Então, retomando, desistir não era uma opção. E eu acredito que isso me deu muita força, porque quando eu acordava ali 7 horas da manhã, aquela preguiça danada de estudar, eu pensava, cara, é só isso que você tem para fazer e todas as pessoas que você ama e você quer fazer alguma coisa por elas dependem que você vai estudar agora na biblioteca. Como eu só tinha essa opção, esse foi meu caminho, graças a Deus. No ensino médio, o Léo sempre teve notas boas, tá certo? Mas realmente no terceiro ano ele foi para outro nível, assim. Eu lembro que um dia a gente estava assistindo uma aula, se eu não me engano era geografia, e estávamos sentados, eu, Léo e o Guinho, um outro amigo nosso, e conversando, né, rindo pra caramba e tal, só falando besteira, né, no meio da aula. E mesmo assim no meio da aula, Léo com a apostila, né, e entre uma conversa e outra, entre uma risada e outra, Léo voltava e fazia exercício. Conversava, ria pra caramba, voltava e fazia exercício. O foco dele era impressionante, cara. Era algo invejável, assim. Ele chaveava do lazer, da conversa pro estudo muito rápido, muito espontâneo. Era impressionante isso aí. E no final acabou que ele passou, né, em Direito da Federal e passou em Engenharia na Estadual. Já no finalzinho da faculdade eu percebi o Léo mais estudioso. Ele passou na OAB antes mesmo de terminar a faculdade, eu acho que no 9º período eu já tinha passado. Se eu estiver errada, não sei, mas eu acho que foi isso. E agora, depois da faculdade, a gente fez um curso intensivo para concurso e ali eu vi Léo se dedicando de verdade. Ele quase nunca faltava, eu nem me lembro dele faltando, eu faltava muito, mas ele digitava todas as aulas, eu estudava pelo que ele digitava, Chico também digitava, eu estudava pelo que ele e Chico digitavam. Eles prestavam muita atenção, eles se dedicaram de verdade. Não é à toa que ele fez o TRF, passou. De cara, assim, foi uma das primeiras pessoas da turma a sair de Recife.
Ele foi logo para o interior, acho que Léo nunca se imaginou morando em Oricuri, morando em Serra Talhada. É uma realidade totalmente diferente da dele. Logo depois ele passou para a PGE e aí foi a festa, né, de todo mundo. A gente fez a comemoração de Léo. Todo mundo assim parecia que tinha passado junto, porque a gente estava muito feliz por ele. Eu estava muito feliz por ele. E triste ao mesmo tempo, porque ele ia para o Mato Grosso, sabia que eu não ia ver nem tão cedo. O Léo de antes da aprovação era um menino ainda. Em questão de personalidade, Léo não mudou tanto. Ele continua basicamente a mesma pessoa, ele não mudou muita coisa não. O Léo sempre foi espontâneo, sempre foi divertido, engraçado, sempre foi uma pessoa que você quer ter por perto porque deixa o clima ameno, deixa você com vontade de rir. Isso é a melhor coisa que eu acho nele. Agora, em questão de atitude, ele mudou bastante pós aprovação. Eu não imaginava o Léo fazendo algumas coisas que ele está fazendo hoje. Ele buscou de verdade conquistar muito mais do que talvez ele tivesse sonhado antes. Eu não sabia, por exemplo, que ele tinha essa vontade de fazer o mestrado. Eu acho que ele já tinha comentado uma vez, mas eu não imaginei que fosse uma coisa que ele quisesse tanto a ponto de realmente ir atrás disso. Achei super chique de visitar meu amigo em Lisboa, fazendo um mestrado lá, e eu pensei que era a maior gaiatice, e não, cheguei lá, ele com um livrinho na mão, indo beber vinho comigo. Eu, sim, mas isso aqui é porque eu vou ter que levar depois para não sei para onde, eu vou ter que ler, eu tenho que ler esse livro e tal. Meu Deus, que orgulho do meu menino, cresceu. Enfim, eu lembro de antes da aprovação, uma das coisas que, eu não sei porquê, isso me marcou, mas marcou. Quando ele ainda estava no TRF, ele veio passar, acho que férias aqui, a gente estava fazendo uma caminhada, um passeio no calçadão de Boa Viagem e passou na frente de um conversível, que eu não sei se era um BMW ou o que era aquilo, mas era daqueles carros caríssimos que você só vai ter numa outra vida. E ele disse com convicção de que não, eu vou chegar ao ponto de que eu vou poder comprar um carro desse, e eu acho que eu até vou querer comprar um carro desse. Só que, quando ele passou, ele conquistou muito mais do que isso. Ele não buscou comprar um carro daquele. Ele buscou outras coisas. Léo tem buscado cada vez mais conhecimento. E essa foi a parte que mais diferencia o Léo de hoje do Léo de antigamente. Ele realmente acabou se apaixonando pelo que ele está fazendo agora. O fato de ter criado a revisão PGE, que eu também não imaginei nunca que ele iria fazer isso, mas ao mesmo tempo não me surpreendi, porque é muito Léo fazer isso, fazer esse tipo de coisa. O Léo de hoje lança livro de tributário pela Juspodium, é muito chique, meu amigo. Eu enxergo o Léo de antes da aprovação assim. Esse era o Léo de antes da aprovação, essa é a minha cara de assustada. E para vocês verem como ele mudou, o Léo de antes da aprovação, o Léo depois da aprovação é esse aqui. Muda bastante, né? Enfim, hoje é um pai de família, um menino com... é um menino, mas é um menino doido, que tem uma trajetória linda e que eu respeito e que eu admiro muito. Eu e o Renério, nós nos conhecemos na universidade, especificamente
no restaurante universitário. O almoço era R$1,50, aí você imagina, né? Eu e o Renério, logo quando nós nos conhecemos, a gente sempre conversava bastante, a gente conversava sobre vários assuntos, sabe? A gente falava sobre política, falava sobre filosofia. Eu até confesso pra vocês que foi uma das coisas que mais me atraiu no Renério foi a inteligência, porque o Renério, ele sempre foi muito inteligente e extremamente nerd, sabe? E isso me cativou desde o início. E aí eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu lembro que o Renério já tinha uma rotina de estudo e eu o acompanhava, né, claro. A gente sempre estudava na biblioteca da própria universidade. Só que a biblioteca só funcionava de segunda a sexta-feira. E aí quando era no final de semana, a gente não tinha um ambiente para poder estudar, porque como nós somos de família, né, humilde, a gente não tinha um ambiente propício, né, um ambiente com cadeirinha, com uma mesa, ar-condicionado, tudo bonitinho, não. Então o que a gente fazia? A gente ia para a própria universidade no final de semana. Como assim, Paula? No sábado, no domingo? Acredite. No domingo, eu e Renério, nós íamos para a universidade. A gente aproveitava o ambiente, né, que era um ambiente adequado, e vocês sabem que é importante você ter um ambiente, é importante você ter, né, um ritmo de estudo, e o Renério, ele tinha isso. O Renério sempre foi extremamente focado, extremamente determinado. E aí eu lembro que nos domingos era uma rotina muito boa, era uma rotina saudável. Nós íamos para a biblioteca, nós íamos para a universidade estudar. A gente ia para algum bloco, né? Geralmente a gente ia para o bloco de medicina, então ia para o bloco de engenharia florestal, e lá a gente escolhia uma salinha e a gente estudava. Passava o dia todo lá estudando. Era até bom, porque eu lembro que quando batia aquela fome, a gente não tinha dinheiro, né? A gente comia manga. Deu até uma certa nostalgia agora. E aí você pode até me perguntar, mas nossa, vocês eram infelizes? Não. A gente não era infeliz, acredite. Eu devo dizer para vocês que nós somos felizes. É claro que agora nós somos muito mais felizes, porque dinheiro na conta bancária nos faz muito mais, né, feliz. Mas eu devo dizer para vocês que nós éramos felizes, sim. Felizes porque a gente sabia que aquilo era o nosso presente, mas a gente tinha plena convicção de que o nosso futuro, ele seria brilhante. Porque eu acreditava que o Renério, desde quando eu o conheci, eu acreditava, ele até brinca, né? Ah, minha baixinha. Ele me chama de minha baixinha. Ele falava, você sempre foi visionária. E olha, eu acredito que talvez eu tenha sido visionária mesmo, viu? Porque eu sabia que aquele menino ali, ele seria brilhante, né? Ele seria... E de fato, o Renério, ele é uma pessoa brilhante, ele é uma pessoa, assim, de uma simplicidade, de uma humildade super cativante. Então, todas essas características somado, né, a essa pessoa tão determinada, como eu estava falando para vocês, a gente estudava, ia de segunda a segunda, né, não tinha um período de folga para universidade. E eu digo para vocês que valeu a pena, de verdade, valeu muito a pena. Eu via Léo na época de estudo para os concursos públicos como alguém que estava atrás de realizar um sonho. Ele queria realizar um sonho pessoal, mas que por ser um sonho dele, também era de todo mundo da família. Então era um sonho em conjunto. Hoje eu percebo que ele se realizou profissionalmente, ele é muito feliz com o que faz, mas que ele encontrou pessoas que tinham a mesma vontade de reunir todo o conhecimento, toda a experiência que construíram durante o caminho e passar isso à frente, passar isso para ajudar pessoas que tem esse mesmo sonho que ele conseguiu realizar. E isso é o que eu vejo ele hoje fazendo com Revisão. A atuação de um procurador, ela tem duas frentes que são fantásticas. A primeira é a que eu atuo hoje, a que eu acho mais palpável, é a atuação como consultor, né? Como a consultoria jurídica. O gestor quer seguir algum caminho e você dá esse caminho para ele, seja por meio de um parecer ou uma opinião informal, ou a elaboração de um projeto de lei, um projeto de decreto, a elaboração de um projeto de governo, de execução, de política pública realmente, um auxílio nisso. Essa parte é muito massa, muito interessante, porque você vê depois
o reflexo direto disso na sociedade, a coisa acontecendo na sociedade. O outro ponto é a parte do contencioso, a parte judicial. Não a parte judicial de massa, essa parte é importante, tem sua relevância, mas aquela parte estratégica, que você faz uma medida judicial e, eventualmente, ela tem reflexos para toda a sociedade, ou de cunho arrecadatório, ou de efetivação de uma política pública, a construção de uma estrada, liberação de contratação de vacina, tudo isso a Procuradoria atua. E a parte mais legal é essa, é quando você, como advogado, ajuda o seu cliente, que é o Estado, e você vê efetivamente o reflexo do seu trabalho na sociedade, na vida, na sua vida, na vida das pessoas. Eu acho que isso é meio que impagável, assim. E esse é o grande potencial do advogado público hoje, e é por isso que eu gosto tanto de ser procurador. Poder fazer essas coisas, ver reflexo na sociedade e ter uma atuação muito ampla sobre quase todos os temas do direito público. É isso que me move, assim, como procurador do Estado. Quando me perguntam qual a minha maior realização profissional na procuradoria e tudo, eu tenho uma resposta que é um pouco dupla. Ela é um pouquinho cínica, mas ela é muito sincera, tá? O pouquinho cínico é o seguinte: o primeiro ponto que eu gosto na procuradoria é porque eu ganho bem, sabe? E eu gosto de ter uma boa remuneração, enfim. Para mim faz diferença, eu acho mais fácil viver a vida ganhando bem. Então não sou hipócrita de falar, não, isso não me interessa. Me interessa sim, eu gosto de ter uma boa remuneração e a Procuradoria me proporciona isso. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que a Procuradoria, ela te dá a oportunidade de atuar lá dentro da máquina pública, sabe? E quando a gente olha os problemas sociais, os problemas do Brasil, às vezes a gente acha que tudo é causado pela corrupção ou pela má vontade dos políticos e tal, mas na verdade tem muita coisa que é mal feita porque quem está dentro do poder público não sabe fazer bem feito, sabe? Não é só maldade, não é só corrupção, é também falta de competência no sentido não técnico do termo, né? Não do processo civil, mas essa ideia de competência de saber fazer. E como procurador, você tem a oportunidade diária de levar a administração pública um pouquinho ali dentro da sua atuação só, mas para o lugar certo, sabe? Fazer realmente respeitarem a impessoalidade, fazer, sabe? Cumprirem as políticas públicas como elas devem ser cumpridas, conforme a lei determina e conforme é mais eficiente, é melhor mesmo para o cidadão que está lá na ponta, sabe? Então, esse é o interessante da Procuradoria, porque por mais que quem olha de fora parece que a gente só defende o interesse do Estado, na verdade, quando a gente defende bem o interesse do Estado, a gente está defendendo toda a sociedade, porque esse Estado presta serviços melhores. Isso, provavelmente, é o que eu mais gosto da Procuradoria. E eu já ia esquecendo, eu também gosto de ganhar bem. Mais um ponto para a Procuradoria. Olha, é até difícil escolher um único momento como sendo o momento de maior realização minha como procurador. Porque ao longo da minha carreira, e eu ocupei o cargo de procurador em 3 carreiras diferentes, na PGE Rondônia, na PGE do Rio Grande do Sul e atualmente na PGE São Paulo, eu me senti realizado em diferentes momentos e foram momentos marcantes para mim, igualmente importantes, cada um à sua maneira. Mas aqui, já que a gente está falando de grande realização e, bem, você quer que eu diga quando eu me senti mais realizado, eu acho que eu posso mencionar 2 momentos diferentes, um como procurador do estado de Rondônia e outro como procurador do estado do Rio Grande do Sul. Bem, lá em Rondônia, logo que eu ingressei na carreira, eu fui lotado na consultoria jurídica, fui logo para o consultivo. E logo de cara eu percebi que é no consultivo que a atuação do procurador efetivamente, de forma mais sensível, interfere na administração pública, interfere na gestão da coisa pública. Então é lá que o procurador consegue perceber no dia a dia que o que ele faz faz diferença para a sociedade. Então isso, quando eu estava lá no consultivo percebendo isso, foi algo que fez eu me sentir muito realizado. O que o procurador faz, as orientações jurídicas que ele dá lá na área da consultoria, é algo que efetivamente é seguido pela administração e faz uma diferença no mundo real. Eu lembro inclusive de um secretário de Estado perder o cargo depois de não seguir uma orientação jurídica que eu dei em parecer e depois reiterei verbalmente. Então, nesses momentos, não que eu esteja aqui comemorando que alguém perdeu o cargo, não é nada disso,
mas é que você percebe ali com fatos concretos que o que você faz a diferença, tá? Então isso realmente me fez eu me sentir muito realizado. Bem, um outro momento de grande realização para mim foi lá na PGR do Rio Grande do Sul, né? E aconteceu justamente no dia em que eu fui investido no cargo, no dia da posse. Por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul eu fui aprovado em primeiro lugar e por conta disso eu fiz o discurso de posse. Então veja, eu estava ali integrando um grupo dos que foram aprovados nas primeiras colocações do concurso, e dentro desse grupo seleto eu consegui ficar em primeiro lugar, estava fazendo um discurso de posse. Veja, é um concurso para o cargo mais alto do Poder Executivo, um dos cargos mais altos do país, e eu estava conseguindo fazer um discurso de posse. É um momento da coroação máxima de todo o esforço que eu tive na caminhada dos estudos para concurso, né? Então, realmente foi algo que fez eu me sentir muito realizado. Então, acho que eu posso mencionar aí esses dois momentos que me marcaram muito na minha caminhada como procurador.